triagem neonatal, que permite o diagnóstico precoce de 4 doenças na infância: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença falciforme e fibrose cística. Essas doenças são muitas vezes imperceptíveis ao nascimento e o diagnóstico pré-sintomático só é possível com a realização de testes de triagem populacional em recém-nascidos. No Brasil, o programa de triagem neonatal teve início em 1976, com o projeto pioneiro coordenado pelo professor Benjamin Schmidt para a triagem da fenilcetonúria junto à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de São Paulo, APAE. A partir de 1980, foi introduzida a triagem para hipotireoidismo congênito. Em setembro de 1999, foi fundada a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, com a finalidade de reunir os diversos serviços existentes e os profissionais ligados à área. E em 6 de junho de 2001, o Ministério da Saúde fez o lançamento do Programa Nacional de Triagem Neonatal por meio da Portaria número 822, dividindo os estados brasileiros em 3 fases de acordo com as doenças rastreadas. A fase 1, onde ocorre o diagnóstico do hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria. A fase 2, o diagnóstico do hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria e hemoglobinopatias. E a fase 3, o diagnóstico do hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hemoglobinopatias e fibrose cística. Atualmente, todos os estados brasileiros estão habilitados no Programa Nacional de Triagem Neonatal, com pelo menos um serviço de referência credenciado pelo Ministério da Saúde. Apenas os estados de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina estão na fase 3 do programa. O Amazonas, ele está apenas na fase 1, com o diagnóstico da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito. Para entendermos melhor sobre como funciona o Programa Nacional de Triagem Neonatal, estamos recebendo aqui no Saúde em Foco a doutora Maíra Henriques e a doutora Thalita Machado. Boa tarde, queridas. Boa tarde. Nós sabemos, o teste do pezinho, dentre os testes da triagem neonatal, o teste do pezinho ele é o mais conhecido. Como é que é feito esse teste, doutora? E qual a importância dele para a população? Bom, o teste do pezinho, ele é realizado quando a criança está no 3º ao 7º dia de vida, onde posiciona-se a criança numa posição ou para mamar ou na posição de arroto. Faz-se uma punção no calcanhar da criança, na extremidade do calcanhar, onde retira-se uma pequena quantidade de amostra de sangue. Lá onde se faz o teste do pezinho, há um documento padronizado, onde há 5 espaços que você irá colocar o sangue da criança. Essa ficha com os dados, todos os dados da criança será encaminhado para um laboratório, onde a partir daquela amostra sanguínea será feito vários testes. Bom, o teste do pezinho é um teste de suma importância, porque ele faz ele detecta possíveis doenças que aquela criança poderá estar tendo. Assim, fazendo um exame quanto mais rápido possível, você pode minimizar riscos ou até possivelmente eliminar problemas agravantes que a criança poderia ter no futuro. Então daí a importância do teste. Ele é um teste rápido, ele não é um teste comunicador, é só uma pequena punção que é feita na criança, então é um teste seguro com resultado fidedigno. A importância de se fazer no 3º dia de vida, não imediatamente quando a criança já nasce. Porque no terceiro dia de vida foi o tempo que levou para a criança produzir fenilalanina, porque ela já começa a se alimentar pelo leite materno, ela já entra em contato com a sua alimentação, então ela já pode produzir a fenilalanina. Além também do fato de que uma das doenças que é feita a detecção por esse teste é o hipotireoidismo congênito. No hipotireoidismo congênito, o TSH está aumentado. E quando a criança nasce, ela já nasce com o TSH aumentado. Então, espera-se um tempo de 72 horas
para que esse TSH diminua e vá para níveis de normalidade. Assim, evite que haja um resultado falso positivo de uma possível hipotireoidismo congênito. Então, daí a importância desse teste ser realizado, ser feito quando a criança ainda é recém-nascida, para evitar que riscos maiores ou problemas maiores sejam agravados no futuro. Uma das doenças que é verificada nesse teste é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria, ela foi a primeira doença a ser detectada pelo teste do pezinho, onde foi feito um trabalho pioneiro lá pela PAI em 1976. A fenilcetonúria ela é um erro, é uma doença do erro inato do metabolismo. Ela tem a herança autossômica recessiva. Ela é resultante da deficiência ou ausência de uma enzima hepática chamada fenilalanina hidroxilase, que essa enzima ela faz a conversão, ela catalisa a conversão da fenilalanina em tirosina. Assim, a falta dessa enzima faz com que aumente a concentração de fenilalanina e com isso não impede a produção de tirosina, pela falta dessa enzima. Assim, vai haver uma produção insuficiente de neurotransmissores, porque a partir da tirosina é feita a produção de vários neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina, as catecolaminas. Assim, a deficiência dessa enzima hepática, ela agrava, faz um quadro que é característico por atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, problemas relacionados à produção, problemas relacionados à falta desses neurotransmissores, uma hiperatividade, convulsões, alterações cutâneas, tais como eczemia, distúrbios de pigmentação, porque a partir da tirosina é produzida a melanina, então há distúrbios relacionados à pigmentação da pele, o comportamento agressivo, o autismo, o próprio autismo é decorrente também, pode ser uma dessas causas, hipotonicidade muscular, tremores, microcefalias, entre outros. Quando existe essa doença, essa reação não ocorre. Então, assim, o diagnóstico laboratorial, o teste laboratorial para identificar se aquela pessoa possui fenilcetonúria ou não, é a quantificação de fenilalanina no sangue. Pode ser detectada pelo método de cromatografia gasosa, calculada espectrometria de massa, ou por outros testes que quantifiquem aquela fenilalanina no sangue. Caso a criança fez o teste do pezinho e apresente resultado positivo, é realizada uma nova coleta daquele sangue daquela criança para fazer o segundo teste para confirmar realmente se aquela criança tem ou não fenilcetonúria e assim caminhar para um profissional da saúde responsável, além de alertar a família e orientar a família da melhor forma possível para que aquela criança, durante seu desenvolvimento, tenha um auxílio necessário, tanto auxílio pela própria saúde, pelos médicos, quanto da própria família. Outra doença também que é verificada pelo teste do pezinho é a fibrose cística, que é uma doença hereditária autossômica recessiva. Ela é causada por mutações no gene CFTR, e ela é caracterizada pela doença pulmonar crônica, onde vai ocorrer infecções pulmonares recorrentes, pela insuficiência pancreática, onde vai ocorrer casos de diarreia e até mesmo desnutrição daquela criança, e teores elevados de cloreto de sódio no suor, tanto que o suor, numa vez que possui fibrose cística, é um suor salgado, justamente devido ao distúrbio relacionado ao transporte de cloreto pelas membranas epiteliais. Bom, entre a detecção, os testes realizados para fazer a detecção, para verificar se aquela pessoa possui ou não fibrose cística, pela triagem neonatal, é a dosagem de IRT1 e IRT2, que é a imunotripsina reativa, que é um precursor da enzima pancreática tripsina, que ela a concentração dessa enzima vai estar relacionada justamente, vai estar elevada no sangue dos recém-nascidos devido à fibrose cística. Assim, esse exame, ele apresenta, quando se realiza, se apresentar quantidade de IRT altas, caracteriza um quadro de fibrose cística. Na fibrose cística, aquelas infecções, aquelas doenças vão estar todas relacionadas também devido ao muco,
porque há problema nesse transporte de cloreto, então há uma produção excessiva de muco no trato respiratório, então proporcionando a possíveis infecções pulmonares e infecções bacterianas lá no trato respiratório. Além dessas doenças, outras doenças também são diagnosticadas pelo teste do pezinho. No teste do pezinho do SUS é a fibrose cística, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito e a anemia falciforme, que a nossa amiga Maíra vai nos esclarecer melhor sobre o que são essas doenças. Isso mesmo, doutora Thalita. Assim como a nossa colega farmacêutica citou as doenças também que são detectadas através do teste do pezinho na triagem neonatal, como a fenilcetonúria e a fibrose cística, além dessas doenças, também pode ser detectada o hipotireoidismo congênito, né? Que consiste numa falha da glândula tireoide, onde o recém-nascido não é capaz de produzir as quantidades adequadas dos hormônios tireoidianos T3 e T4, o que resulta numa redução generalizada dos processos metabólicos e também o retardo mental, se não for tratado precocemente, né, logo que for detectado no teste do pezinho. Na maioria das vezes, se deve a uma alteração primária da glândula tireoide, consequentemente devido à elevação do TSH, que é um hormônio produzido pela hipófise e que regula a função tireoidiana. A triagem neonatal para hipotireoidismo congênito pode ser realizada pela dosagem do TSH. No caso do recém-nascido afetado, esse hormônio vai estar elevado. Ou também pode ser feito através da dosagem do T4 no T4 sérico, né, que vai estar diminuído. O hipotireoidismo congênito, ele utiliza-se a dosagem de TSH em sangue polido no papel de filtro, e os resultados são considerados alterados aqueles que dão maior ou igual a 10 microunidades por ml. Valores maiores que esses indicam que aquele recém-nascido provavelmente é portador dessa doença, do hipotireoidismo congênito, e através da confirmação do diagnóstico, ele é encaminhado para o posterior tratamento. Bom, assim como o hipotireoidismo, a anemia falciforme também é detectada através do teste do pezinho. O que é a anemia falciforme é uma doença que é uma doença hereditária mais frequente no Brasil e é uma alteração genética autossômica recessiva causada por uma mutação do gene da hemoglobina, que a hemoglobina normal seria a hemoglobina A. No caso da anemia falciforme, a hemoglobina encontra-se na forma de hemoglobina S, que é uma hemoglobina mutante. Essa hemoglobina S, em algumas situações, provoca a distorção dos eritrócitos, fazendo com que a hemácia adquira uma forma de foice, por isso ela é chamada de anemia falciforme. Ela causa a anemia, né, como a doença é chamada, e também pode causar vasoclusão, porque aquela hemácia defeituosa vai se acumulando no vaso e impedindo o fluxo das posteriores hemácias sadias, porque ela não é a doença ela não é caracterizada 100% pela hemácia falciforme, também encontra-se hemácias sadias. O termo da anemia falciforme define uma situação homozigótica, ou seja, a hemoglobina SS. Quando a criança recebe um gene do pai, hemoglobina B, hemoglobina S, e da mãe uma hemoglobina S também. Quando a criança recebe uma hemoglobina sadia de um dos pais e uma hemoglobina com traço S, ela é apenas caracterizada como é portadora do traço falciforme, não quer dizer que ela vai desenvolver a doença. E ela não vai desenvolver a doença e ela nem apresenta as manifestações clínicas. Além disso, a hemoglobina S pode se combinar com outras alterações hereditárias. Por exemplo, a hemoglobina C, hemoglobina D, hemoglobina E.
a hemoglobina alfa e a beta-talassemia, gerando doenças que se apresentam com sintomas semelhantes ao da anemia falciforme. Esse conjunto de combinações, SS, SC, SD, S-beta-talassemia e entre outros, é denominado doença falciforme. O diagnóstico neonatal dessas hemoglobinopatias é realizado através de uma análise padrão de hemoglobinas pelo método do HPLC, associado à cromatografia de troca catiônica, sendo considerado normal a presença apenas do padrão da hemoglobina A. Nós sabemos que o teste do pezinho ele deve ser realizado entre o 3º e o 7º dia de nascimento da criança. A nossa telespectadora lá da Bahia, ela quer saber se esse teste pode ser realizado posteriormente a esse período e até quando ele deve ser realizado. Olha, bom, cara telespectadora, esse teste do pezinho ele é permitido fazer até o 30º dia após o nascimento da criança. Mas o que é preconizado pelos órgãos, o que é aceito é que seja feito do 3º ao 7º dia, o que vai garantir um resultado fidedigno, o que vai ter uma certeza daquele resultado. Quanto mais longe você demorar para fazer esse teste, mais a probabilidade de aquele resultado não ser um resultado tão fidedigno quanto seria quando ele fizesse lá após o 3º dia. Tanto que esse teste é um teste gratuito, você não paga nada para fazer esse teste. Você pode ir em qualquer UBS, que lá é disponibilizado esse serviço de coleta da realização do teste do pezinho. O cartão de vacinação, quando a criança nasce, que ela recebe aquele cartão de vacinação que vai acompanhar todo o desenvolvimento dela, das vacinações que ela irá receber, lá tem que ter o carimbo que foi realizado o teste do pezinho. Então, caso a pessoa, por algum motivo, não realizou o teste do pezinho quando criança, o que se pode fazer? Se ainda tiver idade até 18 anos, pode ir ao pediatra, onde ele irá fazer um teste já específico para tal doença que ele suspeitar, caso a pessoa não tenha desenvolvido ainda sintomas aparentes da determinada doença. Até porque o teste do pezinho, o objetivo do teste do pezinho é detectar o quanto antes a possível presença de uma doença. Então, se você demora mais para fazer, mais o risco de você desenvolver aquela doença e não saber que possui aquela doença, e quando souber já é um tempo muito tarde para tentar minimizar possíveis danos. Então, eu recomendo que se você teve um filho, vá no OBS e faça o teste do pezinho. Obrigada, doutora. Agora uma dúvida lá de São Paulo para a doutora Maíra. A telespectadora quer saber se existe cura para anemia falciforme. Não existe a cura para anemia falciforme. O que acontece é que, apesar de muitos cientistas estarem realizando essas pesquisas, essas terapias gênicas com células troncos, transplantes de medula, não há cura da doença. Mas a anemia falciforme ela é controlada, por isso é tão importante o diagnóstico precoce e o constante acompanhamento com o hematologista. Agora, uma lá de Minas Gerais. Um beijo para Minas Gerais. Quais os cuidados que um portador de anemia falciforme deve ter? Isso é importante, a população tem muita dúvida, né? Os portadores devem lembrar que eles estão expostos a um regime de anemia crônica. Então, eles precisam manter uma alimentação equilibrada, ingerir muito líquido, é conveniente também fazer um certo repouso, né? Não exagerar, não ter excessos, tanto de exercício físico como na vida como um todo. Esse excesso de exercício físico pode causar uma certa dor, né, nas articulações entre outras, e também é importante se agasalhar durante o frio, usar roupas leves no calor, evitando mudanças bruscas de temperatura, né, porque a gente sabe que esse é um paciente mais fragilizado do sistema imunológico, né. E também é importante proteger as pernas, as partes que ficam expostas do corpo, para evitar que esse paciente se machuque e possa, devido à anemia, se agravar essa situação dele. Obrigada, doutora. Nada.
Um dos testes da triagem neonatal é o teste do pezinho. Vamos ver como ele é realizado. No local da coleta, é preenchido o formulário de coleta para o teste do pezinho, onde são colocados os dados da criança, além de colocar a amostra do sangue coletado. A posição de coleta é a posição de arroto ou a posição de mamar, onde o pé da criança tem de estar abaixo do nível do coração. A coleta é realizada no calcanhar da criança, onde é realizada a asepsia com álcool 70 para poder fazer a punção. A coleta pode ser realizada nas extremidades do pé da criança e não no centro do calcanhar, para que se possa evitar o risco de lesão do calcânio. A primeira gota do sangue é descartada a fim de evitar possíveis contaminações e delicadamente, sem pressionar o calcanhar, preenche-se os espaços correspondentes no formulário de coleta com o sangue da criança. O formulário pode ser preenchido tanto na frente quanto no verso do formulário, para que possa ser encaminhado para o laboratório, onde serão feitas as seguintes análises. Além das 4 doenças principais, pode-se verificar a análise de outras doenças, como deficiência da biotinase, galactosemia, toxoplasmose, entre outras. Nesse nosso último momento do Saúde em Foco, diretamente da maternidade Ana Braga, localizada na Zona Leste de Manaus, estamos com o Dr. Rodrigo, chefe do Departamento de Pediatria, para esclarecer algumas dúvidas a respeito de outros 2 testes do Programa Nacional de Triagem Neonatal, o teste do olhinho e o teste da orelhinha. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sobre o teste da orelhinha, como é que é feito esse teste e qual a importância dele para a saúde das crianças? O teste de orelhinha é um teste de extrema importância, ele faz parte da triagem neonatal. E por que ele é importante? Porque através dos sons e de experiências adquiridas ainda no ventre da mãe, as crianças desenvolvem a linguagem. E qualquer alteração na capacidade auditiva da criança, isso compromete o desenvolvimento da linguagem, alterando a qualidade de vida da criança. Ele também é conhecido como triagem auditiva neonatal. Ele é feito no 2º ou 3º dia de vida da criança, antes mesmo da alta médica. Ele é feito da seguinte forma: um médico vai pegar um fone e vai colocar na orelhinha do bebê. Esse fone ele é acoplado a um computador que emite ondas sonoras de baixa frequência. Essas ondas sonoras de baixa frequência vão ser captadas pelo ouvido interno do bebê, que vai gerar uma resposta. Essa resposta vai ser lida pelo computador e os médicos vão ver se essa criança tem ou não alguma deficiência auditiva. E se tiver, como é diagnosticada de forma precoce, ela vai ser reversível, com cirurgia ou com qualquer outro meio que o médico achar que é melhor. Qual é a frequência, doutor, desse diagnóstico da deficiência auditiva? É comum? Ele é bastante comum comparado com outras patologias neonatais. A deficiência auditiva é a patologia mais comum. E sobre o teste do olhinho, doutor? O que a população precisa saber sobre esse teste? Ele também faz parte da triagem neonatal. Ele é um teste de screening. Ele vai rastrear possíveis patologias oftalmológicas de forma precoce, que com uma intervenção médica não vai evoluir para uma possível cegueira definitiva, irreversível. Ele também é conhecido como teste do reflexo vermelho. Por quê? Porque o médico, com auxílio de um oftalmoscópio, vai incidir uma luz nos olhos do bebê e vai observar o reflexo. Se esse reflexo for vermelho, brilhante, um laranja, quer dizer que todos os meios transparentes dos olhos da criança estão saudáveis, estão deixando a luz passar. Agora, se tiver pontos pretos ou alguma assimetria, quer dizer que os meios transparentes estão comprometidos. Muitas vezes está branco os olhos da criança, tem uma opacidade no cristalino e não deixando a luz passar. Essa opacidade é conhecida como leucocoria. Existe alguma lei federal que obrigue todos os estados a implementarem esse teste? Não existe nenhuma lei federal, mas existem alguns estados que possuem leis que garantem a realização desses testes, como é o caso da Bahia, do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Como você viu, nenhum estado da região norte possui essa lei estadual, ocasionando a não obrigatoriedade desses exames. Por isso que ele é pouco conhecido entre os pais.
diferentemente do teste do pezinho, que todo mundo conhece, todos os pais sabem que deve fazer, esses testes são menos conhecidos, apesar de não ocorrer nenhuma perfuração no corpo do bebê, ser simples e rápido. O SUS, ele garante a realização desse teste nos municípios que participam da rede Cegonha. Só que menos de 50% dos municípios brasileiros estão nessa rede Cegonha. E quais são as doenças, doutor, que são possíveis ser diagnosticadas através desse teste? Existem muitas doenças que podem ser diagnosticadas, como é o caso da catarata congênita, quando o cristalino fica opaco, não deixando a luz passar e atingir a retina, ocasionando uma cegueira. Ele pode ser parcial, quando só parte do cristalino fica opaco, ou então total, quando todo o cristalino fica opaco, e pode acontecer só em 1 ou em 2 olhos. Também é a retinopatia da prematuridade. Como o nome já sugere, ocorre em bebês prematuros quando a retina não tem um desenvolvimento completo, assim também ocasionando uma cegueira da criança, e do retinoblastoma, que é o tumor mais frequente na infância. Ele também previne contra essa doença tão importante. Olha, doutor, o Saúde em Foco agradece sua visita e espera que você venha mais vezes esclarecer algumas dúvidas a respeito desses testes para a população. E o senhor tem algum conselho, alguma consideração final a respeito dos testes da triagem neonatal para a população? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço cedido pelo Saúde em Foco e para falar sobre 2 testes tão importantes, que é o teste do olhinho e o teste da orelhinha, que também fazem parte da triagem neonatal. É importante que os pais levem suas crianças, procurem maternidades que façam a maioria desses testes neonatais, dessa triagem neonatal, para poder prevenir doenças que vão afetar na qualidade de vida da criança. E esses testes que eu falei agora aqui são tão simples, rápidos, indolor e é fácil de fazer. Você vai ter a certeza que a sua criança, que seu filho está saudável. E assim termina mais um Saúde em Foco, e eu espero que as famílias tenham percebido a importância dos testes do Programa Nacional de Triagem Neonatal e que eles sejam feitos no período correto. Conto com vocês no próximo programa.